Já terminou a primeira semana do desafio dos 500 aos 50 mil euros em Forex. Foi uma semana de altos e baixos, mas o resultado foi muito interessante. Fica aí até o final e já vais ver quanto ganhei. Bora lá! Antes de irmos até o meu computador, importa referir que nada do que eu faço ou digo deve ser interpretado como uma recomendação financeira. Devem realizar o vosso próprio estudo e tomar as vossas próprias decisões. Para quem não me conhece, eu sou o Ruben Viegas, sou um trader amador e este é o terceiro episódio da série Como chegar dos 500 aos 50 mil euros em Forex. E porquê o Forex? O Forex é um mercado que transaciona trilhões de dólares todos os dias e que está aberto 24 horas por dia. Portanto, permite-vos ter o vosso emprego, ter as vossas atividades e poderem operar nos vossos tempos livres. Existem ainda plataformas como a TradingView, que é a plataforma que eu utilizo, que me dão alertas e notificações para o telemóvel quando os meus indicadores se cruzam. Desta forma, eu posso simplesmente ver o telemóvel e abrir a operação em 1 ou 2 minutos, sem ter que despender muito do meu tempo. Se quiseres que eu deixe um vídeo a explicar como colocar os indicadores da minha estratégia no TradingView, não hesites em deixar aqui nos meus comentários. Aproveito para pedir que subscrevas o canal e que deixes o teu like. A corretora que eu utilizo é a XTB e a estratégia que eu vou aplicar está nos outros vídeos deste canal. Vou deixar o link na descrição. Vamos então para a tela do meu computador. Muito bem, já estamos no meu computador, vamos analisar aquilo que correu bem, aquilo que correu mal nesta semana e já vão ver quanto é que consegui lucrar ao fim de 5 dias a operar. Vocês já sabem que o Forex está aberto 24 horas por dia, permite-vos ter uma liberdade de operação muito boa, mas que, como cada um de vocês tem a vossa vida, e eu também tenho a minha, não é possível estarmos a olhar para os gráficos todo o dia. Então é necessário termos estratégias para encontrar as melhores operações. Eu já vos vou mostrar, entretanto já vos vou dar algumas soluções para podermos ultrapassar este obstáculo. Esta trade que estamos a ver no ecrã é uma trade de GBP USD em tempo H1. Portanto, cada vela destas tem 1 hora. A média móvel está acima do preço, portanto, se o preço está abaixo, representa uma tendência de queda. Neste ponto aqui, foi o ponto em que eu entrei, porque o preço estava abaixo, o MACD cruza acima de 0, eu entrei aqui e peguei uma stop loss nesta zona, acima do último topo, e coloquei o meu take profit 1,5 vezes o meu stop loss. Tive de calcular o lote da operação para que este ponto aqui representasse 1% da minha banca e este ponto representasse 1,5% da minha banca. Como podem ver, esta operação foi uma operação bem sucedida, assim como um conjunto de outras operações neste primeiro dia. Quando vi os gráficos, antes de ir para o trabalho, acordei, vi os gráficos, tive a oportunidade de apanhar alguns cruzamentos que entrei e aproveitei para ter alguns lucros. No entanto, não foram todas assim. Já vamos ver a seguinte. Esta trade é uma trade em Euro CHF, também no tempo H1, ou seja, time frame H1. Cada vela representa 1 hora, vocês já sabem. O preço tinha uma tendência de subida, é um preço com uma tendência crescente. Aqui nesta altura estava a cruzar a média móvel, ou seja, estava aqui numa instabilidade. Há aqui um cruzamento no MACD abaixo de 0. Eu acreditei que o preço iria manter a tendência de fundo, que era de subida, então entrei aqui com o stop loss abaixo deste fundo e o take profit 1,5 vezes acima. Como podem ver, o preço não consolidou a subida, que era o que eu esperava para aqui, e veio acabar por stopar a nossa trade. Perdemos aqui 1%. No entanto, se vocês virem pouco mais à frente, ele até conseguia atingir o nosso take profit.
que é que nós podemos retirar daqui? Que esta trade não era uma trade segura porque o preço não estava bem definido acima da média móvel ou abaixo da média móvel. O preço estava a cruzá-la constantemente, ou seja, eu não deveria ter entrado aqui quando cruzou. Nós poderíamos ver este cruzamento, aguardar que ela fechasse acima da média móvel e entrar aqui. Stop loss abaixo deste último fundo e o take profit 1.5 vezes acima. No entanto, é uma trade imprópria para cardíacos, tal como esta foi, e corremos o risco da nossa taxa de acerto ser prejudicada à conta desta operação. Esta operação foi uma trade que não foi num par cambial, foi num índice, ou seja, o S500 é o S&P 500 com alavancagem. O time frame é o mesmo, é A1, portanto há 24 operações, 24 velas durante o dia. Eu gosto muito deste tempo para operar, porque permite ter 1 hora de decisão assim que existe o cruzamento. O preço está acima da média móvel de 200 períodos, tem uma tendência de fundo de alta e neste ponto cruzou. Portanto, quando cruza, eu entro nesta vela, podem ver aqui, eu coloco o stop loss abaixo do último fundo com uma perda de 1% e coloco o take profit de 1,5%, seria mais ou menos aqui, e o preço quebra a média móvel e vem-nos topar aqui. Reparem, aqui é um dos exemplos em que nós podemos analisar a margem de segurança. Portanto, se eu não tivesse stop loss, como alguns traders na internet fazem, nós iríamos aqui perder 3 ou 4% da nossa banca apenas numa trade. Este é um exemplo que a estratégia não resultou, porque a estratégia não resulta sempre, não há nenhuma estratégia que resulte sempre, mas nós tínhamos nossa margem de segurança de 1%. Este é o exemplo da trade praticamente a seguir, uma trade. Foi 6, 7 horas depois, portanto aqui terá sido perto das 7h30 da manhã e aqui terá sido perto das 5 da tarde. Eu entrei aqui, fui stopado como viram no anterior, porque o preço rompeu o último fundo e rompeu a média móvel, fomos stopados aqui. No entanto, eu tinha controlado esta linha de suporte, é uma zona de liquidez, uma zona em que o preço reage sempre que vem a esta zona e sobe. Então, como eu tinha marcado, apesar do MACD estar a cruzar para baixo, quando o preço chegou aqui, eu entrei em compra com um stop loss muito curto, um stop loss de 3 pips, 4 pips, ou seja, um stop loss que teria menos de 1% de banca de perda máxima e um take profit de 11.3 pips. Portanto, aqui conseguimos ir buscar a nossa rentabilidade que perdemos na trade anterior. No entanto, não é uma das trades recomendadas na estratégia. Eu irei fazer vídeos a explicar as zonas de suporte e de resistência, que serão pontos também essenciais para entradas e saídas no vídeo futuro. No entanto, para este desafio, a estratégia de base será a estratégia do MACD com a média móvel de 200 períodos. Nós nesta trade conseguimos apanhar aqui uma subida se não tivéssemos bloqueado os ganhos ou se tivéssemos entrado com 2 lotes, podíamos apanhar até aqui, que seria eventualmente 8 a 9% da banca com o mesmo lote. Esta trade é uma trade em AUD-USD no temporário de 1 hora. O preço estava a movimentar-se num canal que eu tinha marcado. A média móvel não sei se conseguem ver, está aqui, ou seja, o preço estava por baixo da média móvel e existiram aqui vários sinais de venda que resultaram em trades positivas com a nossa estratégia. No entanto, quando eu olho para o gráfico, o preço estava aqui, neste ponto, nesta vela,
Vocês, como podem ver, o preço reagiu sempre, o MACD cruzou acima de zero. Teríamos tido aqui, se tivéssemos olhar para o gráfico 24 horas, teríamos tido aqui uma trade positiva, teríamos tido outra trade positiva aqui, teríamos tido várias oportunidades. Quando eu entro aqui, o MACD cruzou, eu tenho o stop loss acima do último fundo, um pouco acima, dava 1% da banca, e tenho o take profit aqui, que era 1,5 vezes o nosso stop loss. No entanto, o preço rompe o canal, rompe o nosso stop loss também, e somos topados aqui neste ponto. Portanto, este é um dos exemplos das trades que não correram da melhor maneira e que ainda bem tínhamos o stop loss porque controlámos a nossa perda. O preço foi por aí acima e ainda continuou na tendência de subida, ou seja, houve aqui uma inversão. Com este rompimento do canal, que também é uma das maneiras de operar, existiu uma reversão e o preço altera a sua tendência. Esta trade é uma trade de GBP USD com o time frame de H1 e o preço estava numa tendência descente abaixo da média móvel. O MACD cruzou para baixo quando estava acima de zero. Eu entrei em venda aqui com o stop loss de 1% acima do último topo, foi nesta zona aqui. Portanto, aqui neste caso, quando eu entrei na operação, ainda não estavam estas velas aqui, naturalmente tinha a perda mais ou menos por esta zona, o take profit por aqui. A minha previsão era que o preço mantivesse a sua descida. No entanto, existiu uma reversão e estas velas foram alterar a tendência e iniciar uma subida. Mais uma vez, se nós tivéssemos entrado neste ponto em que o MACD cruza e o preço está abaixo, teríamos tido uma trade positiva, favorável com a nossa estratégia. Se nós tivéssemos entrado noutro ponto, podem ver que aqui o MACD cruza, o preço está abaixo, teríamos tido outra trade positiva. No entanto, apanhámos uma reversão que nos deu mais uma trade negativa. Faz parte, temos de continuar a procurar as trades positivas. Por último, queria-vos mostrar um dos exemplos de grande parte das trades negativas que tivemos durante a semana, que foram o resultado de ansiedade na entrada das operações. Portanto, vocês, como sabem, estou 24 horas a olhar para os gráficos e temos de aproveitar as oportunidades que existem. Neste caso, eu acordo, vejo os gráficos, chego a casa, vejo os gráficos, depois de jantar, vejo os gráficos também à procura de oportunidades. E é aí que eu coloco as minhas operações. O que eu queria dizer era, quando eu vejo o gráfico, encontro-me nesta vela, o MACD estava prestes a cruzar, ou seja, havia aqui uma tendência de descida, o MACD ia cruzar para baixo, embora não estivesse acima de zero. Eu acreditei que fosse ocorrer uma descida, precipitei-me, entrei neste ponto. O MACD não cruzou, reverteu e o preço deu uma esticada para cima, ou seja, perdemos aqui uma operação, o preço chega a este nível e até chegava ao ponto de nos dar aqui a trade favorável. No entanto, nós bloqueámos a nossa perda máxima aqui e o mercado acabou por nos levar. No entanto, tivemos a parte favorável, que foi bloquear a nossa perda, ou seja, arriscámos apenas 1% da nossa operação. Esta foi uma trade que não correspondeu aos nossos critérios, no entanto faz parte, é preciso controlar a ansiedade, é preciso controlar também, ter a nossa disciplina e controlar as operações para evitar as perdas e tentar maximizar os lucros. Este é um dos segredos para ser um trader de sucesso, é saber que muitas das vezes a melhor operação é não realizar nada de todo. Muito bem, então o resumo da nossa semana, 1 de Abril a 7 de Abril, começámos muito bem. O primeiro dia foi fantástico, conseguimos manter o lucro até quarta-feira, acabamos por ter algumas operações negativas,
voltámos ao lucro no dia 4 e houve aqui algum período de instabilidade, mas terminámos o dia 5 de Abril às 5h32, 5 de Abril às 6h52, conseguimos o nosso tão esperado lucro, 5,42€ líquidos, portanto já deduzidos das comissões da corretora. Realizámos 44 operações, o resultado médio por operação é de 12 cêntimos. Nós podemos, entretanto, analisar por par, podemos analisar as taxas de transação ganha, se é compra, se é venda. No entanto, eu deixo-vos o ecrã para vocês poderem tirar alguma conclusão. Se tiverem alguma dúvida, também podem colocar nos comentários. Vamos então analisar o nosso Excel para acompanhar o ponto de situação do desafio. Agora começamos com os 500€. O nosso objetivo era 1,5% ao dia, referente ao dia anterior, portanto, no dia seguinte já teria 1,5% do dia anterior. No primeiro dia conseguimos 4,17%, conseguimos um dia quase perfeito, foi uma trade negativa, 4 trades positivas, conseguimos 20€ de lucro. No segundo dia conseguimos 1,37% de rentabilidade, um pouco abaixo do nosso objetivo, mas se formos analisar, tínhamos praticamente o que estava previsto na semana no segundo dia. No terceiro dia tivemos os dias de operação negativa, foram aquelas operações que eu mostrei com reversões, foram operações que não tinham a nossa estratégia consolidada e dessa forma conseguimos levar 5,25 de perda. Ficámos um pouco acima da nossa banca inicial. No dia seguinte houve uma variação ligeira, não existiram oportunidades nos momentos em que eu vi os gráficos. No último dia da semana cumprimos à risca 1,5% do objetivo, ou seja, terminamos a semana com 1,08%. E é isto, pessoal. Foi a primeira semana do desafio, conseguimos uma rentabilidade positiva, foi aquém dos nossos objetivos, no entanto foi muito aproximado ou acima até das rentabilidades que as instituições financeiras oferecem nos depósitos a prazo. Eu acredito que se nós seguirmos a estratégia, se evitarmos e controlarmos a ansiedade, vamos conseguir ter resultados muito mais positivos, mais sólidos e consistentes nas semanas seguintes. Vamos então evitar fugir à estratégia e vou utilizar o TradingView com alertas assim que os indicadores se cruzem, de maneira a não entrar nas operações sem que os indicadores correspondam à minha estratégia. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam e até à próxima semana.